vida continuará, mas é sem nós. Sem nós, sem nossa humanidade. Então nós somos só uma espécie passageira, a avó acha? Todas as espécies são sempre passageiras. São, mas é. Então qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Pode ser que apareça outra entidade inteligente que aproveite depois a vida. Com certeza que todos nós sabemos, todos nós que pensamos em ciência sabemos que a vida continuará, só que pode ser sem nós. Pois, claro. Pronto, isso de certeza absoluta, pode ser sem a humanidade, mas isso vai prosperar, com certeza, prospera e tudo, e daqui a muitos milhões de anos pode ser que apareça outra entidade inteligente que aproveite depois a vida. Repare que nós estamos cá e somos a humanidade, somos os primatas que ficámos. Os mamíferos eram uma espécie mínima na altura dos dinossauros. Os dinossauros eram os reis do planeta, não é verdade? E entretanto, o que é que aconteceu? Nós chamamos a isso um beco sem saída evolutivo, é como se chama, beco sem saída evolutivo. Porquê? Porque passaram a ter uma dimensão muito grande. Houve uma catástrofe, pensa-se que deve ter sido um meteorito muito grande que caiu na Terra e que fez, uma modificação muito grande atmosférica e que acabou com muita vida na Terra na altura e muitas plantas. Eles eram tão grandes, tinham que comer muito, não havia suficiente e pronto, e as plantas que eles comiam deixaram de existir e aqueles acabaram de acabar. E o que é que sobreviveu? Um bichinho pequenininho, tamanho de um rato, que se escondia e que deu origem aos mamíferos todos. Nós viemos daí, desse tamanho desse bichinho, tamanho de um rato, que era pequeno, comia pouco, e pronto. Depois os mamíferos vieram a partir daí e foram evoluindo. As aves, possivelmente, evoluíram a partir dos dinossauros mais pequenos. Pois sim, acho que já não. E essa parte veio. E com certeza, porque isso é assim, a vida continuará, mas é sem nós. Sem nossa humanidade. Então nós somos só uma espécie passageira. Todas as espécies são sempre passageiras. São, mas isso é. Então qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Vendo de uma forma. Acho que nós somos inteligentes, é uma coisa diferente. Sendo inteligentes e evoluímos com a nossa inteligência. E a nossa inteligência foi capaz de, portanto, dominar a Terra, muita coisa. Foi capaz de muitas, enfim, a própria natureza e tudo, e tentar reconhecer a própria natureza. Com certeza que, no caso, no nosso caso, eu penso isso numa forma mais química, isto é, há leis físicas e químicas que são, por exemplo, a conservação de energia. E a conservação da energia é que a energia não se perde, a energia nunca se perde. Ela transforma-se noutras formas e vai-se degradando, isto é, ela vai-se transformando noutras formas e depois é impossível de a aproveitar. Por exemplo, eu vou-lhe explicar o que é o caos e o que é a organização. Se tiver uma caixa cheia de bolas brancas embaixo e depois por cima pôs bolas pretas, não é verdade? Está organizado, não está? Está tudo organizado, não está? Pronto. Faz assim à caixa. O que é que aconteceu às bolas? Ficou tudo num caos. Pronto. Se quiser as bolas todas arrumadas, tem que fazer energia para as arrumar. É ou não é? Então pronto. Qualquer transformação aumenta sempre o caos. Eu tenho uma transformação, que é aquela energia que está a transformar-se em energia térmica e em energia mecânica. Não é? A energia elétrica que vem ali da corrente lá dali está-se a transformar em energia mecânica e em energia térmica, que está a aquecer a água. Mas está à volta dela outra energia que está a perder-se. Qual é? É o som, a energia do som
E o facto dela aquecer, daqui a bocado se eu puser ali a mão sinto por fora também quente. E isso o que é? Esse cá fora, o som acaba por aumentar o caos cá fora. Porquê? Porque ficaram as partículas mais agitadas, então e agora? Quero aproveitar o som, como é que eu aproveito o som? Sou capaz de o organizar. Sou capaz de organizar a energia do som outra vez numa energia aproveitável? Não, pois não. Então aumentei o caos cá fora. Pois, fiz uma transformação, mas o caos aumentou um bocadinho mais. E nós sabemos. Então essa organização que nós achamos que fizemos é uma ilusão. Não, eu consigo organizar, sempre Mas que eu faço. aumentando o caos. Mas aumenta sempre um bocadinho o caos. Ao organizar, aumentamos o caos. Acabamos por. Nós organizamos, gastamos Então, o nosso energia a problema da organizar. humanidade foi tentar organizar as coisas. Nós estamos a organizar. E causámos o caos. Não é aí que eu chego. Qualquer reação química, mas chama-se isso termodinâmica, isso faz parte, é um capítulo da química e da física, chama-se termodinâmica, tudo isso está contabilizado, com contas, com tudo, eu sei que aumentar o caos, quanto é que não aumenta o caos. Agora o que nós sabemos é que qualquer transformação, eu aumento o caos do universo à volta, sempre. E o que é a morte? A morte é um caos, isto é, nós estamos organizados, não é? Todos nós somos organizados. A morte é quando já ultrapassou e ficou... É o desorganizado. É, desorganizado. Portanto, estamos a obedecer a essa lei. Estamos organizados, vamos nos transformando, nós vamos comendo, vamos fazendo cocó, vamos não sei o quê, nós vamos sempre fazendo, tendo reações e modificações e mudanças de energia, mas a partir de certa altura o caos passou a ser superior, morte. Muitos físicos e pensam, e assim, então quer dizer que o universo tende para o caos, mas... Ou seja, nós estamos a fazer o que... O próprio universo... Sim, nós estamos a obedecer a uma lei termodinâmica, isto é, qualquer transformação, nós aumentamos o caos do universo, sempre. Porque estamos a transformar, aumenta um bocadinho. Transformamos, aumenta um bocadinho. Claro. Exceto quando apareceu a vida. O que é que faz a vida? A vida é uma coisa espantosa. Qualquer vida okay. Está a pôr o vetor do aumento do caos ao contrário. Porquê? O indivíduo obedece às leis termodinâmicas e morreu, não é? Mas entretanto já passou a vida para outros seres. Foi ou não foi? E ele continua a fazer não sei o quê e morre, mas já passou para outros seres. Ou seja, procriou, é isso? Sim, procriou. E nós começámos de umas bactérias e de uns seres muito unicelulares, muito elementares, e o que fez a vida foi sempre ao contrário, isto é, aumentou sempre em organização, já viu que giro que é. Quem não procria, desculpa, fiquei isso na cabeça, vai contra a lei do universo? Não, quer dizer, há uns que não procriam, mas há sempre uns que procriam, portanto, como há sempre alguns que procriam... Os outros podem não procriar. Outros podem não procriar, não faz mal nenhum, não faz diferença, porque há sempre... Percebe? Sim. E o que é espantoso e que dá uma confiança extraordinária, isso é que dá uma confiança extraordinária, é que desde que apareceu a vida, nós contrariamos a lei da termodinâmica, que é o aumento do caos, e cada vez conseguimos mais organização. É ou não é? Mas então essa mais organização está a ser disruptiva não, à naturalidade do universo, ou não? Não, quer dizer, nós pensávamos, os químicos pensavam que a lei da termodinâmica que ultrapassava tudo, mas a vida veio trocar as voltas, isto é, o facto de aparecer a vida, como os indivíduos continuam a obedecer à lei da termodinâmica, não é? Portanto, atingem todos o caos, vão atingindo todos o caos, mas antes de atingir o caos conseguiram passar o testemunho da vida, procriando, e tiveram filhos e tiveram crias.
e depois organizaram-se cada vez mais. E a gente tem visto que a natureza passou de unicelular, não é? Pluricelular e tudo isso até seres inteligentes. No fundo, isso tem acontecido. Essa lei termodinâmica do aumento do caos foi de certa maneira, não digo contrariada, mas quase que, enfim, subrepticiamente e subterraneamente contrariada com o aparecimento da vida. Não achas giro isto? Então a nossa existência é puramente temporária, mas qual é o propósito então para um químico ou para uma pessoa que tem esse desconhecimento? O propósito, não tenho propósito nenhum. Penso muitas vezes, então, acho e o que é sim, que acha? Penso imensas vezes, acho que o papel de tudo isso, existe com certeza um papel, um programa que me escapa. Existe um programa. Mas essa energia que eu estava a falar dá para ficar armazenada. Imagina, nós humanos, se calhar, o nosso propósito pode ser criar uma energia que seja duradoura até depois da nossa extinção. Mas isso, coitadinhos, andam a pensar nisso há imenso tempo. É. Há imensos a pensar nisso há imenso tempo. Há imensos a tentar fazer isso há imenso tempo. E não conseguem. As coisas não conseguem muito, mas tem-se feito imensos esforços. Mas é uma possibilidade? Sim, imensos esforços nisso tudo. Há, por exemplo, eu acho engraçado, há um armazém no Polo Norte, onde se estão a guardar as sementes todas que existem no mundo. A sério? Não sabia? Não. Há um armazém lá. É no é no Círculo Polar Ártico. Está, para ter a certeza que está que é frio, que está conservado, profundamente enterrado e tudo, onde estão a guardar todas as sementes, de todas as plantas, de tudo quanto existe. Portanto, é uma espécie de arquivo, gigante. é um arquivo, sim, importantíssimo, porque pode acontecer muita coisa e perder-se-á. A gente sabe na história da Terra que houve imensas espécies que se extinguiram, tiveram a sua vida, depois acabaram por se extinguir, as condições foram tais que acabaram por se extinguir. Outras espécies sobreviveram durante muito tempo, por exemplo, os tubarões são daquelas espécies que existem há muito mais tempo, os crocodilos também, portanto há espécies que conseguiram passar incólumes todos estes milhões de anos e que não se extinguiram. Outras duraram pouco tempo e nós estamos numa fase, o que é que acontecerá à nossa inteligência? Não é? Daí estarmos a evoluir para a inteligência artificial, para estarmos a evoluir para o virtual. Porque estamos a ponderar a nossa inteligência, é isso? Estamos a questioná-la? Não, estamos a tentar máquinas que pensem. Por nós? Máquinas que pensem. Estamos a tentar, mas é tudo formas de evolução, a gente tem que pensar sempre isso em formas de evolução. Pronto. Nem vai dormir hoje. Não, eu penso muito nestas coisas, mas é só